O 31 de março de 1964 é uma data sinistra para o povo brasileiro. Foi quando um violento golpe cívico-militar derrubou o governo popular nacionalista e democrático de João Goulart, interrompendo a reforma agrária, a estatização completa energética, a reforma urbana e a erradicação do analfabetismo sob o comando de Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Se levantaram então bandeiras como Deus, pátria, família, liberdade, enquanto o Brasil se submetia aos Estados Unidos. São as mesmas bandeiras que levantou Jair Bolsonaro enquanto entregava a Eletrobras e a Petrobras ao estrangeiro e demolia os direitos laborais. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o povo brasileiro renovou as condições para retomar o caminho e avançar naquelas reformas de base barradas e construir assim um Brasil verdadeiramente justo e soberano. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande honra, uma satisfação esse nosso novo encontro para tratar de temas fundamentais para compreender o assim chamado Gigante do Sul, Brasil. E nesse programa de hoje nós vamos tratar de algo passado a 31 de março de 64. Estamos em vias de completar aí uma nova rememoração dolorosa, trágica, porque ali se instalou um golpe de Estado derrubando o presidente legítimo, um governo popular nacionalista de João Goulart. E para nos falar sobre aquele governo, essa data, e também para nos falar daquilo que buscava fazer o governo João Goulart com as suas reformas de base, num célebre comício no dia 13 de março de 1964, marcou toda uma época e ainda é um programa radicalmente atual. Nós temos aqui comigo hoje, para nossa honra, a presença de João Goulart Filho, ele que não apenas como filho, mas herdeiro daquele ideário, militante da mesma causa, comprometido com os mesmos objetivos de livrar o Brasil da dependência econômica e fazer as reformas sociais, uma verdadeira reforma de base que ainda devemos ao povo brasileiro. Muito boa noite, João Goulart Filho, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Quem agradeço sou eu, Beto. Agradeço ao programa, ao Latitude Brasil, para termos esse momento aí de reflexão política, de reflexão histórica, né, daquele golpe de 64 que marcou profundamente a sociedade brasileira, marcou profundamente a América Latina, uma vez que foi o primeiro de uma sucessão de vários golpes. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui de comunicar aqui o nosso tremendo gratidão e orgulho pela lembrança do presidente Maduro, a passagem, né, do dia que nós estávamos vendo aí, a passagem do dia 1º de março, que era o aniversário do pai, onde ele recebeu pós-mortem o título de honoris causa de uma universidade aqui, Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e dizer que a família, todos nós, estamos profundamente agradecidos pela sua lembrança, uma vez que as suas palavras nos tocaram profundamente, colocando Jango como um grande herói da democracia, um grande herói da resistência anti-imperialista. E isso nos traz muito conforto, porque aqui no Brasil nós ainda vivemos, né, uma perseguição enorme, Jango, apesar de tudo isso, né? E temos visto várias sucessões disso, quer dizer, impedirem que faça o Memorial da Democracia e da Liberdade, que levasse o nome dele, com o nome Niemeyer, impedir, né, que uma rodovia, né, que é a Norte-Sul, aqui, a rodovia, levasse o nome dele, que foi, inclusive uma iniciativa de um partido que nem é
nosso, da nossa linha, era o partido do PSB, impedir, enfim, Realmente. homenagens a Jango e nós termos as calorosas palavras do presidente Maduro, que reconhece ele como é, uma figura de grandeza na liberdade e na união entre os povos latino-americanos. Então, É antes verdade. de nada, muito obrigado ao presidente Maduro aí pelas suas palavras no seu Twitter, porque nós temos a certeza de que aquela luta de Jango continua valendo a pena e esse é um dos caminhos que nós devemos seguir. Eu creio que você mencionou um dos grandes ensinamentos do comandante Hugo Chávez, que exatamente demonstra o compromisso da Revolução Bolivariana com todas as lutas de todos os povos pela unidade democrática soberana da América Latina, e não poderia faltar a lembrança, no seu devido lugar na história, do presidente Jango, presidente João Goulart. Mas, por isso, eu já faço a primeira pergunta, que é atualidade das reformas de base apresentadas pelo teu pai no comício do dia 13 de março de 64, e que o Brasil ainda precisa chegar lá. Por exemplo, há coisas ali de erradicação do analfabetismo, nacionalização dos bancos, nacionalização do petróleo. Tudo isso ainda são bandeiras atuais. Qual é a sua avaliação? Sem dúvida, eu acho que elas são atualíssimas, né? E nesse novo espaço, né, que nós obtivemos depois desses 4 anos aí de um governo extremamente reacionário, extremamente fascista, até eu diria, e nós esperávamos tudo isso, eu acho que está na hora, Beto, de nós conseguirmos resgatar. Nós falamos muito em cultura, eu acho que a cultura nacional é uma cultura que nós devemos resgatar, a cultura dos nossos povos, dos nossos. Mas nós temos que incluir nesse resgate cultural a cultura do conhecimento político que está faltando. A cultura do conhecimento político é uma cultura que nossos jovens devem conhecer as nossas lutas. Então, as lutas pelas reformas de base eram lutas essenciais. O governo caiu pela violência do imperialismo que não queria essas reformas. Não queria por quê? Porque são reformas nacionalistas, de cunho de identidade democrática e nacional. Ou seja, a reforma agrária, não é? Que daria um desenvolvimento maior ao Brasil, alavancando a indústria nacional em tratores, em produção de tratores. E, e aqui no Brasil, os grandes latifúndios ainda são usados, esses grandes latifúndios, como um valor não de produção, e sim um valor de garantia bancária. E nós temos que começar a reforma agrária. Outros grandes setores que Jango defendeu foi o monopólio da extração e do refino da nossa Petrobras. Ele botou em funcionamento a Eletrobras, não é? Uhum. Ele criou o sindicalismo rural. A própria Embratel foi ele no seu governo, que começou a funcionar das telecomunicações. E através dos tempos nós temos visto um retrocesso em tudo isso, né? Inclusive das áreas mais fundamentais, né? A CSN de Getúlio foi privatizada, a Embratel foi privatizada depois que o governo tinha, tinha, tinha investido 1,3 bilhão, foi privatizada por 800 milhões. E é tudo assim. Agora, a Eletrobras, fizeram com a Eletrobras, é um roubo, né? É um descaramento total. Quer dizer, se o governo quiser retomar a Eletrobras por meio da Bolsa de Valores, tem que pagar o triplo do que vale as ações. Nós temos que ver o seguinte: temos que levantar essas questões
no nosso solo, das nossas companhias estratégicas, porque nós temos aí esse período aberto de esperança. É um período de esperança. Agora, nós temos que nos organizar como sociedade reivindicatória das defesas de nossa soberania, porque realmente nós tivemos já oportunidades, né? Tivemos os dois governos primeiros do Lula, tivemos mais 4 anos e mais 2 da Dilma, mas nós temos que agora, nesse momento, tem que propor a retomada, nós temos que propor a retomada dessas empresas. Nós não podemos mais Uhum. é, sermos coniventes. Nós devemos conviver, sim, não é com o tal de mercado, mas essa convivência não pode ser é, de um lado só. Esses setores têm que serem retomados pela sociedade brasileira. Nós estamos aqui conversando hoje com João Goulart Filho, que é exatamente filho do ex-presidente João Goulart, que lá em 31 de março de 64 foi derrubado por um golpe patrocinado pelos Estados Unidos e que suas teses, expostas nas reformas de base do comício de 13 de março de 64, continuam atual. Essa é a nossa reflexão de hoje aqui em Latitude Brasil, que vai fazer uma pausa e já volta com esse debate com João Goulart Filho. Até já. Latitude Brasil fazendo aqui um repasse histórico sobre 31 de março de 64, sobre a figura histórica do presidente João Goulart, o Jango, e exatamente nesse diálogo que busca remontar a atualidade das suas teses, das reformas de base, que conversamos hoje com o filho do presidente João Goulart, João Jango, que é exatamente João Goulart Filho, e que está na luta, honrando aquele ideário, seguindo aquela tarefa histórica. E aí que eu te pergunto, João Goulart, como é que nós podemos, nesse mundo de neoliberalismo avassalador, de uma presença financista dos bancos contra a produção, até, aliás, o próprio Brasil hoje ele tem uma capacidade produtiva, o PIB industrial brasileiro é muito menor do que ele foi em 1980, porque seu pai estava na China em 61, né, fazendo acordos com a República Popular da China, e hoje nós temos a China que cresceu muitíssimo mais do que o Brasil, que na época tinha um PIB industrial muito maior que o da China e dos tigres asiáticos somados. Qual é a sua reflexão sobre esse avanço do financismo abstrato contra a necessária expansão da produção que gera trabalho e renda para todos? Bom, uma das questões fundamentais nossas no Brasil, não é a reindustrialização. Eu acho que a reindustrialização brasileira passa necessariamente por profundas reformas do financiamento, né, do crédito. E nós não podemos viver com uma taxa de juros a mais alta do mundo para desenvolver a nossa escala de produção. O Brasil hoje está com uma taxa real de 7%, ou seja, está com uma Selic de 13,75, com uma inflação programada de 6 e pouco, com uma taxa real de 7 e tanto. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos que reindustrializar a nossa produção, que inclusive, né, a nossa indústria
30% dos impostos arrecadados são da indústria, e quando ela participa aí de 16, 17% do PIB. E, por outro lado, nós temos uma grande produção do agronegócio, né, altamente subsidiadas, com recursos do Tesouro, que eu não digo que saia da pauta de exportação, absolutamente, mas que ela também não seja tão dependente desses financiamentos altos que diferenciam tanto, por exemplo, o financiamento do agronegócio da agricultura familiar. Nós temos aí esse desafio dos juros, que nós temos até visto aí essa luta do Haddad e do presidente Lula com o Banco Central, que nós modificamos agora, né? E, evidentemente, que nós não podemos também exigir de um dia para outro isso, mas tem que se pensar na redução de uma taxa de juros. Claro que não vai reduzir isso violentamente, e tem que existir um equilíbrio entre a política monetária e a política fiscal, mas desse jeito não existe como, com taxas de juro, Beto, dessa proporcionalidade, não existe como fazer esse choque de reindustrialização para que nós possamos concorrer, né, com produtos internacionais e concorrer. Veja só que as montadoras estão saindo do Brasil porque estão ganhando mais, tirando os empregos daqui e ganhando mais importando, não num carro popular, mas nos carros de luxo, onde você não encontra mais carro popular no Brasil. Agora, uma das coisas fundamentais é, sem dúvida, a dependência. Nós não podemos, a produção de energia, por exemplo, ela tem que ser de ponta a ponta, como quis Jango lá. Ou seja, se nós temos petróleo, por que nós vamos importar gasolina, né? Tem que aumentar a capacidade de refino, tem que otorgar à Petrobras, né, esse monopólio de extração e refino, tem que controlar a remessa de lucros das empresas estrangeiras, que era outra grande medida das reformas de base, e educar a nossa nação. Como tu colocasses no começo, nós temos no Brasil uma população que ainda sofre pelo analfabetismo, e pior, é o analfabetismo aquele que tem o analfabeto puro, e tem o analfabeto que não consegue chegar a esses novos cargos que precisam uma educação tecnológica Aliás, bem funcional lembrado, João, bem muito lembrado maior. isso, porque Então, por que que... É, naquela época, só me permita lembrar uma passagem, né? Quando o presidente Jango apresentou as reformas de base, a campanha pela erradicação do analfabetismo, tinha uma campanha nacional de alfabetização que era dirigida por Paulo Freire, convocada por seu pai e com a participação do inesquecível Darcy Ribeiro também. Ou seja, era todo um projeto que foi interrompido, porque um povo culto, um povo alfabetizado, com um governo nacionalista e que apontava para a independência nacional e para uma soberania verdadeira, o imperialismo não poderia suportar. Mas aí fica o registro da presença de Paulo Freire, convocado pelo seu governo, do governo do seu pai. sem dúvida. Eu me lembro até em 72, o pai ia regularmente à França, e dali nós fomos visitar o Paulo em Geneve. E aí, quando se encontraram, foi aquela festa, ele disse: Pô, Paulo, tu sabe que tu é mais odiado por esses milicos do que eu, né? Porque realmente ele queria dar uma educação que até hoje ele é contestado, né? Essas elites, essas grandes empresas que estão comprando universidades aqui no Brasil,
elas 2 ou 3 vezes por semana estão colocando artigos contra Paulo Freire, É que verdade. era uma educação realmente que instruía a cidadania, né? Não era uma Aliás, educação tecnicista. teve um deputado recentemente aí que queria emitir um mandato de prisão para Paulo Freire hoje. Que Tá barbaridade. a loucura, a É. demência. Então, nós precisamos, eu acho que nós estamos passando um momento de esperança, uma luz de esperança muito grande, mas nós temos que começar a realizar as nossas teses de soberania. Mas Né? nessa esperança que você menciona, quando o seu pai voltou da China em 61 e assumiu a presidência na memorável campanha da legalidade, dirigida pelo ex-governador Leonel Brizola, saudoso governador Leonel Brizola, hoje o Lula se prepara exatamente para ir à China para estabelecer grandes projetos de cooperação. Seu pai já estava naquele projeto. Como é que você reflete para o que nós podemos fazer hoje para construir um mundo multipolar ao invés da dependência aos Estados Unidos? Eu acho que esses movimentos internacionais, desse mundo multipolar, ele está se criando, ele está se formando, né? Mas veja como existem reminiscências em torno disso. Eu até falei para a nossa ministra, que está acompanhando o Lula lá, Luciano, eu dei para ela. Sabes, por exemplo, que os 9 chineses que foram presos, torturados aqui no Brasil, a Dilma agora está indo, por sugestão do Instituto João Goulart, nós sugerimos que eles ganhassem a medalha do Rio Branco. Que lá eles são heróis nacionais. Até hoje não foram entregues as medalhas, estão na embaixada da China. Até hoje não foram entregues porque ela caiu, o Temer não quis entregar, o Bolsonaro não quis entregar. Agora suponho, né, que o nosso Mauro Vieira vai fazer essa entrega que, que faz. Eles ficaram um ano presos, ah, Um ano, ah, 64. sofridos, foram expulsos porque eles foram condenados e a repercussão internacional foi tão grande que tiveram que expulsá-los. E expulsá-los e ficaram com o dinheiro dos chineses. Era uma missão que estava aqui para fazer uma grande exposição de reatamento das relações internacionais com o Brasil. Enfim, então você vê como tem coisas que retardam, né, o encaminhamento das relações. E eu me sinto muito. Eu tive com o embaixador, não esse último que esteve aqui, como os chineses lembram muito da visita de 1961. Aí eu falando com o embaixador na embaixada sobre a viagem e tal, aí ele me diz assim: João, não se preocupe, não. Nós chineses, quando tomamos um copo d'água, nunca esquecemos de quem nos ajudou a furar o poço. Falando de Django, né? Então, eu acho que é positivo, eu acho que nós estamos no caminho certo com o presidente Lula aí. Agora nós temos que topar mais esse desafio de reestatização das empresas públicas, de, Perfeito. de controlar mais participação popular nas decisões governamentais. Isso está tendo, né? Mas ela não pode ser também só comemoração. Eu acho que ela tem que ter uma realidade que afete profundamente. Senão, nós vamos continuar nessas divisões que tu muito bem colocasses, Beto, dessas políticas individuais, né, setoriais. É, veja só que o voto de opinião está diminuindo muito no Brasil. Muito bem. É, Então nós temos, e o voto de opinião é o voto que une a nação. O objetivo é maior do que o objetivo tribal, vamos dizer assim, se a gente muito pode bem. colocar nesse sentido.
Prezado João Goulart Filho, é uma grande satisfação tê-lo aqui. As portas estarão sempre abertas para você em Latitude Brasil. Lamentamos que o tempo não seja mais generoso, porque tantas histórias para contar, mas fica aqui a lembrança do presidente Jango, lembrado pelo presidente Maduro também, e o significado da atualidade das reformas de base propostas pelo Jango. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí à Latitude Brasil, e um grande abraço aí ao povo também venezuelano que, através das palavras do presidente Maduro, sempre nos lembra o estadista João Goulart. Obrigado, Beto. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Na semana que vem estaremos novamente trazendo um tema relevante para entender melhor, mais profundamente, esse país que vai em busca da sua verdadeira soberania, o Brasil. Aquele abraço, tchau!